Bom, boa tarde. Nós vamos dar início ao Fórum de Agosto, que foi um fórum ao longo dos últimos meses, ali na diretoria de pesquisa, um fórum assim muito pensado e tivemos muitas preocupações. E posso dizer para vocês que agora, na última semana, quando a gente, depois de receber a série das respostas que a gente solicitou, nós ficamos bastante assim, entusiasmados. Não sei se todo mundo aqui já recebeu, que a gente enviou para a maioria das pessoas que tinham enviado respostas, a gente enviou a síntese que a gente construiu para começarmos uma discussão. Então, na verdade, o Fórum de Agosto vai ser só um início de todo um trabalho que eu acho que ao longo dos próximos meses nós vamos detalhar muitas coisas, vamos tentar fazer evoluir muitas das propostas. E eu só quero rapidamente mostrar para vocês que nós tivemos em maio deste ano o terceiro encontro acadêmico internacional Interdisciplinaridade nas Universidades Brasileiras, Resultados e Desafios. Foi uma promoção da CAPES e do FOPROP, né, do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa. E então aqui a sede da CAPES em Brasília, essa aqui foi a mesa de abertura, está ali o professor Jorge Guimarães e demais autoridades. E aqui algumas imagens, né, dos debates que ocorreram durante esses 3 dias. E aqui o público, né, o auditório aquele da CAPES, cheio de gente, cerca de 600 ou 700 pessoas. As inscrições elas se encerraram bastante tempo antes, inclusive algumas pessoas da PUC aqui tentaram se inscrever e não conseguiram mais, mesmo com todo o esforço que o professor Jorge fez. Está o professor Jorge ali, que coordenou uma das mesas. Aqui mais alguns palestrantes. Então, chamar a atenção para vocês ali o professor Glaucius. Foi a primeira vez que o CNPq já houveram 3 encontros, né? Esse é o terceiro. Então, foi a primeira vez que o CNPq esteve lá, representado pelo seu presidente. No segundo encontro, foi um representante que, na verdade, não sabia tanto quanto, evidentemente, o presidente sabia quando chegou. E talvez durante o debate ou numa outra oportunidade eu possa comentar com vocês a proposta que o CNPq está fazendo em relação a como lidar com a interdisciplinaridade no CNPq, né, já que a CAPES tem um comitê de área já há algum tempo, e sempre se cobrava do CNPq, o CNPq como é que vai ficar quanto a isso, porque então o Glaucius tem uma proposta, essa proposta está evoluindo, e vai chegar alguma solução, eu acho que é bem interessante. Estiveram também presentes pessoas que representam, por exemplo, é um pesquisador, mas atualmente, aqui o pointer bom, esse senhor de barba ali, ele é um pesquisador, mas atualmente está trabalhando na Vale do Rio Doce. Então, ele veio trazer assim, uma visão do mercado de trabalho em relação às expectativas que tem com a formação de pessoal. E este outro, que é o engenheiro presidente da Associação Profissional dos Engenheiros, que é o CREA, né? CREA não sei o quê, tem mais um outro. Então, eles também representaram, bom, agora podemos passar já. Eles representaram assim, o mundo do trabalho, o mundo profissional. Houve um debate muito interessante sobre o papel que os organismos profissionais, os CREAs, os CREMERs, enfim, têm em relação à academia, né? Então, muitas pessoas reclamando que esses, como é que chama isso? São os conselhos profissionais, eles interferem, talvez de uma forma inadequada, na matriz curricular, na maneira como eles querem que sejam formados. Então, tem todo esse embate que foi bastante interessante. Então, aqui, resumidamente, os objetivos. Esse material está todo lá na página de pesquisa interdisciplinar. Eu não vou agora me deter em nada disso. Eu peço que todos que tiverem interesse, depois compareçam lá. Esse material está lá, inclusive o relatório final do encontro. Seguinte. O terceiro encontro foi, na verdade, preparado por 5 grandes encontros regionais, as grandes regiões do Brasil, que vocês podem ver aí, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Houveram mais 2 ou 3 encontros assim,
não de grandes regiões, mas de regiões importantes, como a região do ABC, ali em São Paulo. Seguinte, em cada uma desses encontros, o relato que se teve foi da participação assim, de 600, 700 pessoas. Então, se multiplica isso por 5, e de muita gente que não conseguia ir. Então, querendo dizer para vocês que esse movimento em torno da discussão sobre a interdisciplinaridade no ensino, na pesquisa e na extensão, está criando um volume, uma força que a gente não pode mais ignorar. Basicamente, a reunião de 2012, que foi o segundo encontro, está ali a palavra-chave, eu destaquei lá, fundamentos, quer dizer, né, a principal coisa que foi discutido nesse encontro de 2012 foram os fundamentos, muitas vezes muito mais os fundamentos teóricos da interdisciplinaridade, a participação dos filósofos, do pessoal da área de ciências sociais, sendo que nesse de 2014 houve uma ênfase enorme no que está sendo feito e a questão do ensino. Seguinte. Então, aqui houveram 9 painéis ou palestras, e eu fiz também um exercício aqui de colocar a minha visão, não é, de o que me chamou a atenção nessas palestras, qual era a palavra-chave. Seguinte, então vocês podem ver que em azul ali, das 9, 5 tinha muito forte a questão da interdisciplinaridade no ensino, né, especialmente no ensino de graduação. Seguinte. Eu acho que agora, então, eu vou passar a palavra para a Gabriela. Nós estamos em tempo de eleição, né, Gabriela? E a Gabriela teve uma ideia que eu achei excelente. Por favor. Não é o caso, não é o caso. Bom, aí quem sabe. Não, na verdade, desculpem a voz, eu não tive uma ideia, a minha ideia foi só de aproveitar um trabalho que a gente já fez no âmbito da rede Nova PUC, lá em 2012, também um ano de eleição. Então, o que nós fizemos, né? Com o conjunto dos agentes de inovação, tem alguns aqui, nós fizemos uma proposta de trabalho em áreas, né, temáticas, justamente iniciando uma discussão no contexto de todas as unidades acadêmicas sobre o tema interdisciplinaridade, né? Então, já estávamos nessa vibe, né, professor, diríamos assim, da interdisciplinaridade. E um dos grupos, coordenado pelo professor Carlos Gerbasi, que está em aula agora, a partir das 17h30, não pode estar conosco, ele que deveria estar apresentando isso, ele coordenou uma atividade que nós fizemos de forma presencial, mas, para essa atividade, ele elaborou um material, que é esse vídeo que a gente vai passar agora. A minha ideia foi apenas, vamos usar esse material que a gente tem, porque ele fala muito, de uma forma divertida e lúdica, digamos, do que a gente vai ver depois e discutir sobre interdisciplinaridade. Então, é para abrir mais ainda, né, se é possível, a mente para a gente discutir os resultados do que a gente tem visto aqui na universidade. Como eu disse, essa é uma obra de ficção, né, que nós fizemos dentro de um contexto de discussão de interdisciplinaridade. E só uma curiosidade, né, quando nós fizemos isso, ao final fizemos uma votação, né, de proposta com cabine, com tudo, cédula, enfim, não era urna eletrônica ainda, né, enfim. Mas o curioso foi que houve empate técnico entre as 3 propostas, né? E aí eu passo para o Carlos para continuar, e nós ficamos pensando. Pois é, eu estava comentando um pouquinho antes, nós precisávamos de umas 6 horas, mais ou menos, para esse fórum. Eu acho que ia ser pouco ainda. Nós vamos tentar seguir o nosso tempo. E, sim, antes eu esqueci de fazer a menção de que nós estamos gravando o fórum, como sempre, ele é gravado. Os alunos da disciplina de complexidade e interdisciplinaridade devem estar assistindo, espero que estejam. Tem algum aqui? Não, acho que não tem nenhum aqui presente, porque é uma tarefa que eles têm em todos os fóruns desse semestre, inclusive esse, e então está sendo transmitido online nesse momento pela web, e vai haver a gravação, inclusive, para que todos vocês possam depois rever e, né, não perder esse material que, como já disse,
aparentemente, às vezes, meio singela, assim, responder 3 perguntas, mas eu acho que forneceu um conjunto de coisas muito interessantes. Então, inicialmente, dizer para vocês que foram enviados 204 e-mails solicitando, então, respostas para 3 questões. E nós tivemos 33 respostas, então, corresponde a 16%. E eu estava comentando com a Renata, a doutora Renata é uma das recentes aquisições da diretoria de pesquisa, como especialista em projetos, ela participou ativamente de todo esse esforço, e que se tiver 50%, acho que daí sim precisava de 6 horas para a gente falar. Então, foi realmente uns 16% muito rico. Então, a primeira pergunta, qual a sua impressão sobre as ações de promoção da interdisciplinaridade realizadas na PUC? E foram listados 6. Na verdade, talvez sejam as 6 principais, mas existem outras além dessas. E a gente quis assim, ser bem objetivo e botar essas 6 e ouvir a opinião sobre elas, direcionando. Eu vou apresentar rapidamente, porque já enviamos anteriormente, eu vou apresentar rapidamente aqui e vou abrir para discussão, de tal forma que nós vamos deixar para algumas perguntas só no final. Então, o projeto Reflexões, o Fórum de Interdisciplinaridade, o edital Praias, a disciplina transversal na pós-graduação Estudos sobre Complexidade e Interdisciplinaridade, o apoio à gestão profissional em pesquisa e o 6º item, identificação e divulgação de problemas socialmente relevantes. Inicialmente, então, respostas gerais, vão ter algumas mais específicas, então, falando então, de que essas ações têm mobilizado a uma necessária reflexão, são importantíssimas, necessárias para o aprimoramento da universidade e devem ser ainda mais aceleradas. Ótimo ambiente, amplo espectro de problemas relacionados a questões interdisciplinares, ações eficazes, né, interdisciplinaridade, o ID, né, interdisciplinaridade, acontecendo de forma natural há muito tempo. Aqui eu quero fazer um parênteses, porque foi feita uma apresentação para o colegiado da reitoria agora há acho que 2 meses atrás. Foi uma parte daquilo que eu apresentei no início para vocês, só que teve realmente aquilo foi só um pequeno resumo. E o irmão Joaquim foi o que, na hora de fazer os comentários, ele quis chamar a atenção exatamente sobre o que um dos colegas escreveu aqui. Ele quis chamar a atenção, eu acho que é importante o papel, né, do gestor como ele é, de lembrar o seguinte, não, nós na PUC estamos fazendo coisas já há bastante tempo. Realmente, o colega também percebeu isso, ou quis trazer esse aspecto. Inclusive, porque teve um slide que eu mostrei no final, não cheguei a comentar, em que eu botava assim, a ignorância. Nós basicamente ignoramos como fazer, e ao mesmo tempo temos consciência da necessidade de fazer. Então nós temos que começar a fazer, né? Bom, então, há interesse e indução crescentes, muito relevantes e pertinentes, sintonia com políticas de pós-graduação, né? Existe um capítulo exclusivo dedicado à interdisciplinaridade no Plano Nacional de Pós-Graduação, né, a partir do último plano. Estímulo, superar reducionismo. Então, o colega lembrou, inclusive, o Papa Bento XVI. Opa, então aqui já temos mais uma opinião de força aqui para dizer que nós temos que superar os reducionismos. Então, importante, quando eu ponho vezes 2 na frente, significa que pelo menos 2 pessoas falaram exatamente a mesma coisa. Né, importante, extremamente importante, né, estímulo, apoio, indica caminhos, sensibiliza, muito positivos, bolsas, né, que é o Praias, e espaços de convivência. Importante na formação profissional, está implantando mudança cultural. Bom, aqui vem o 2-1, né? Vocês viram que antes era 1-1, 1-2, 1-3. Aqui vem o 2-1, que eu reuni os mais, a parte crítica mesmo. Né? Então, faltam ações, ainda incipientes, falta identidade visual, e daí a colega dá um exemplo de um prédio. No início até eu pensei, a identidade visual, talvez ela não... Mas eu estava pensando que era o logo, falta de um logo, mas tem um logo. Foi a primeira coisa que foi feita, inclusive foi organizada a coordenadoria. Mas depois eu percebi que quando ela falava de exemplo de um prédio, eu vi que ela estava falando de identidade visual como um espaço físico. Né? Pode ser mais ambicioso, o edital Praias, a pessoa se referia. Ações genéricas tendem a se enfraquecer, falta aprofundar, sensibilizar o coletivo, né? Identificar possibilidades de interação, intensificar o corpo a corpo, intensificar ações, ousar e empreender mais nesta área,
ações boas. Em vez de estudos, quer dizer, a pessoa fez um texto bastante grande que ela elogia, as ações são boas, porém ele acha que em vez de estudos superiores, falou a expressão dele, estudos superiores, descer a, e aí foi eu que eu botei para juntar com descer à vida concreta, disciplinas de graduação. Ainda tímidas, precisam ser ações mais práticas de formação e indução. Pessoal, vocês desculpem alguns erros de eventuais que estão por aí, alguns vieram assim, né, dentre nós aqui, alguns escreveram errado, alguns que eu sabia corrigir, eu corrigi, alguns outros talvez até eu tenha errado. Integrar nas ações, né, professores, estudantes, graduação e pós-graduação. Não acreditamos que seja possível falar em uma institucionalização da interdisciplinaridade. Essa, talvez, é interessante, porque uma participação que nós tivemos aqui, que a PUC teve no Encontro Regional de Santa Catarina, foi exatamente na mesa que tinha esse título. Talvez até, aqui eu não sei, também não interessa quem foi que escreveu, acho que não é essa a questão, mas no sentido, assim, a pessoa certamente esteve em contato com esse tipo de relatório, porque isso, inclusive, não estava no texto das questões, o que é muito interessante. Então, o Fórum de Interdisciplinaridade privilegia as ciências exatas, não ao direcionamento das pesquisas. Essa contrariedade ao direcionamento das pesquisas não ficou muito claro, mas existe pelo menos 2 vezes aconteceu ao longo de todas as discussões que a gente já fez, alguns colegas que se levantam para defender a liberdade de investigação. Eu dizer assim que a universidade não pode estar impondo para a gente o que nós vamos pesquisar. Então, tem uma questão interessante, ela de maneira muito relevante, e que precisa ser discutida para se encontrar o termo adequado, né, o meio termo adequado. Grande quantidade de professores horistas, que a pessoa considera como um fato negativo que prejudica, né, e impede muitas vezes a fazer a interdisciplinaridade. A pessoa vem, dá a sua aula e vai embora, ela não tem uma conexão maior. Ainda que o Praias está faltando incluir mestrandos e doutorandos, que o Praias ele aborda também áreas afins e não somente áreas diferentes. Alguém reclamou a falta de divulgação sobre os itens 5 e 6. Quer dizer, eu entendi como falta de... Não está explicado o que é o 5 e o 6. E eu agora estou correndo também, não estou explicando. Talvez eu devesse explicar o 5. O 5 é a promoção, a promoção da gestão profissionalizada de pesquisa. Se nós tivermos um meio de campo de corpo técnico na universidade que execute uma série de procedimentos que são, vamos dizer, de rotina, de procedimentos, coisa mais burocrática, a gente imagina que os pesquisadores vão poder ter mais tempo para pensar suas ideias, para poder sentar, interagir, tomar cafezinho com os colegas e, a partir disso aí, uma série de outras coisas. Não só isso, o gestor profissional de pesquisa tem a ideia, e foi fundada a Associação Brasileira de Gestores por iniciativa da diretoria de pesquisa aqui da PUC, em julho do ano passado, é uma entidade nacional, vai fazer a primeira reunião em março do ano que vem em Belo Horizonte, e tem já uma meio lista de 150 pessoas, mais ou menos, e é incrível o movimento que começou a acontecer em relação a isso no Brasil, iniciado aqui pela PUC, e que tem esse sentido de valorizar o gestor profissional de pesquisa, propiciar oportunidades de capacitação, e aí a capacitação é numa ampla gama de ações, então não é só isso que eu acabei de falar para vocês, mas, por exemplo, a governança das ações de indução serem feitas por pessoas altamente qualificadas para fazer isso, e não com o professor aqui que vos fala, que vim da minha área de pesquisa para, né, tentar desenvolver alguma coisa, mas quando eu hoje tenho a oportunidade de conviver com esses gestores profissionais que são a coisa comum de acontecer na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, eu fico embasbacado. Né? Agora, nesse momento, está nos visitando aqui o grupo de parasitologia, um professor da Universidade do Oeste da Austrália, e nós tivemos a primeira oportunidade, junto com a Renata, de fazer uma entrevista com ele, que a gente pretende fazer com muitos visitantes, para saber isso. Como é que é na Universidade do Oeste da Austrália com relação à gestão de pesquisa. E ele contou, lá tem um escritório que tem cerca de 10 pessoas. 10 pessoas trabalhando só no escritório de gestão de pesquisa. Na verdade, depois ele não sabia o certo. Ele, de noite, mandou um e-mail. Olhem no link, é muito mais do que 10. Uma foto lá, a quantidade de gente trabalhando na gestão. E o item 6, disciplinas eletivas.
assim, a busca de como identificar problemas socialmente relevantes. É impressionante que essa pergunta eu já tive a oportunidade de fazer em inúmeros momentos para pessoas que eu disse, esse aqui vai saber, ou ele tem uma experiência. Eu estou aí aberto, depois, na hora da discussão, estou aberto para se alguém aqui do auditório tem uma ideia de como fazer isso. Do ponto de vista, não, assim que a gente possa, embora tenha aquela opinião que não contrária à institucionalização, mas tem algumas coisas que tem que ter um cuidado, um trabalho institucional. Quer dizer, a universidade, dentro da sua administração superior, precisa ver o que tem que ser feito em relação a isso. Como é que você identifica? A gente diz que a universidade tem que quebrar os muros e interagir com a comunidade. Como é que faz isso? Que ações têm que ser feitas? Então, aqui, as disciplinas eletivas ou integradoras. O colega coloca que geralmente seria eletiva porque não preenche a turma. Então, é uma proposta de integração passiva. A gente faz porque, como não preencheu, então vamos fazer. E ele, então, acha que tinha que ser integradora, teria que ser proativa para efetivamente integrar estudantes e temas. Segunda pergunta, quais ações você sugere que sejam feitas na PUC? Sugestões gerais, ampliar os públicos, momentos e espaços de convivência, construir o prédio da interdisciplinaridade, pesquisar opiniões, ou pesquisar a opinião de todos sobre o prédio de pesquisa interdisciplinar, ou o prédio da interdisciplinaridade, base de dados para divulgar quem faz o quê. Rapidamente dizer, então, para vocês que o prédio da interdisciplinaridade está na fase de desenvolvimento de projeto arquitetônico e reservada a área do prédio 20 para ser construído. Então, essa é a etapa em que está essa proposta que o colega fez, está em execução. Próximo, aproveitar o REORG. A criação das escolas vai ser uma oportunidade de interação intra-escolas e de intercomissões científicas. Cada escola com um calendário de atividades de interdisciplinaridade, ou seja, a inclusão da interdisciplinaridade no projeto pedagógico. Ainda, resolver a lacuna entre a intencionalidade e a efetividade. Falar menos e fazer mais. Maior suporte executivo ao do fazer aos projetos interdisciplinares, consolidar e intensificar, criar estruturas flexíveis de pesquisa centradas em temas, integrando pesquisa e ensino, identificar as áreas com maior dificuldade de integração e auxiliá-las, especialmente as humanidades, ações para aproximar a PUC da sociedade. É interessante porque, assim como alguém colocou anteriormente lá, agora não vou lembrar o que eu queria me referir, mas eu lembrei de um professor muito querido meu, com 90 e tantos anos de idade, ele escreve o seu livro, já várias edições, e quando ele faz uma nova edição, ele manda para todos os colegas para fazer crítica. Só que ele pede o seguinte, você acha que não está bom a frase? Já manda uma frase, como é que você acha que é? Levantar interesses das unidades, identificar interesses comuns, pôr em contato, publicar e trocar as experiências de interação, sugestões específicas para graduação, disciplinas comuns e obrigatórias a todas as licenciaturas, aprender a interagir entre saberes. 5 vezes foi lembrado as disciplinas integradas, transversais entre diferentes áreas, temas integradores e interdisciplinas. 4 vezes foi lembrada a capacitação docente, incluir treinamento / reflexão sobre ID. 3 vezes foi lembrado criar um setor de ID na graduação, ou na ProAcad, ou um projeto. Teve um colega que isso não precisava ser um setor, poderia ser um projeto. Revisão e flexibilização de currículos para promover interações, introdução do tema da ID e sensibilização para problemas socialmente relevantes. Essas 2 sugestões foram também repetidas quando for falar da pós-graduação. Então, aqui vem as sugestões para a pós-graduação. Então, divulgar disciplinas entre diferentes PPGs, promover circulação entre os estudantes, né, dos PPGs e professores, aproveitamento de créditos. Esse tem sido uma experiência importante da disciplina transversal de complexidade, eu acho que talvez seja de outras disciplinas transversais, seria uma oportunidade, talvez, depois de trocar essa informação, que os alunos
da determinada unidade não consegue aproveitar seus créditos que fizeram na disciplina. Disciplinas transversais compartilhadas com professores de várias áreas, promover encontros, identificar pontos, temas comuns entre os PPGs, e a questão da multiorientação e áreas diferentes. E a questão que já foi comentada pelos candidatos do vídeo anterior, de avaliação da CAPES. Então, aqui repete aquilo que nós tínhamos visto antes, a mesma sugestão para a graduação, de revisão e flexibilização, introdução do tema sensibilização. Especificamente sobre a disciplina, o colega sugeriu trocar o título para a construção social do conhecimento, que é mais criativo e atrativo, e nós poderíamos ter um problema em certo semestre também de não ter lugar para tanta gente, porque tem tido uma procura bastante grande. Facilitar crédito, que a gente acabou de falar, né? Facilitar que o aluno possa aproveitar o crédito no seu PPG. É que nós estamos naquela transição, né? Ou seja, não tem como não ser assim. E que essa disciplina, quando foi proposta, ela tem que estar vinculada a um PPG. E ela está vinculada a um PPG que eu pertenço. Então, aí cria esse problema. Não, mas esse PPG é do BCM, mas o tema dele não tem nada a ver, é o tema eminentemente transversal. Sugestão com relação a pesquisas, divulgar linhas, temas, resultados, promover interação. 2 vezes aumentar o número de bolsas e financiamento praias. Bolsas de mestrado no praias. Então, a sugestão de, em vez de bolsa de iniciação, ou talvez além de bolsa de iniciação, ter bolsa de mestrado no praias. Maturidade dos bolsistas, isso facilitaria muito mais, né, pelo fato da maturidade dos bolsistas. E a questão da multiorientação também, daí, né, isso entraria contribuiria para o esforço da multiorientação. Fortalecer a assessoria estatística como um recurso transversal também. Fórum de interdisciplinaridade, que é o nosso fórum de hoje aqui, problemas, sugestões. Então, bom, ali até foi misturado aqui, porque é ação de destaque, mas dificuldade de horário dos professores, falta de focos atraentes para grupos específicos de áreas afins, e a realização de fórum itinerante, onde ele não ficaria só aqui. Isso, inclusive, já foi definido para ser feito a partir do ano que vem, a gente ocupar o saguão do prédio 11, o saguão da biblioteca, entrar dentro da farmácia, dentro lá, no saguão do 12. E a terceira e última pergunta, como a interdisciplinaridade pode contribuir para promover a excelência do ensino de graduação? Mobilizar professores para a ID e capacitar, então, com eventos, com a Educom. Integração da graduação com a pós-graduação, estudantes de graduação fazendo disciplinas da pós-graduação, promovendo a circulação, a mobilidade dos estudantes entre as áreas, atividades ID preparam para a realidade do mundo, do trabalho, repleto de integração. E 4 lembranças lá para atividades ID centradas em temas, integrando profissionais competentes e estudantes de várias áreas. Eu lembro que esse competente entrou ali, especialmente por um dos colegas que quis chamar muita atenção, mas tem que ser competente na disciplina. E a questão será o fim da disciplina? Não, jamais. Ninguém fala em fim das disciplinas. Você fala em uma nova atitude. Treinar problematização e compreensão a partir de múltiplos olhares. Boa base disciplinar e habilidade e atitude de colaborar, isso aqui a gente acabou de falar anteriormente. Articulando ensino e pesquisa, ensino através da pesquisa. Introduzir no currículo de cada curso um determinado número de créditos a serem realizados em outros cursos. Como é que a interdisciplinaridade pode contribuir? Porque ela supera visões fragmentárias, promove entendimento e interesse do estudante, forma melhores cidadãos. Aqui eu transcrevo uma resposta na íntegra que eu achei importante. Fora respostas padrão de criar egressos com a visão mais ampla do mundo, não vejo a interdisciplinaridade como afetando o ensino de graduação de forma direta. A era dos polímatas já passou há século, então não iremos conseguir gerar egressos capazes de circular por muitas áreas independentemente. O que podemos fazer é ensiná-los sobre o poder da colaboração científica em conjunto com uma boa base de ensino na sua área pura. Pessoal, assim como eu estou trazendo, que a gente está fazendo essa síntese, eu não faço bom, não sei, né? Talvez a gente não seja completamente neutro, né, ao fazer a síntese, mas eu tentei ser.
Eu também não estou trazendo essa resposta na integralidade como algo que eu defenda, mas eu acho que ela é importante para a gente discutir. Outra resposta que eu coloquei na íntegra: os eixos integradores que abarcam temas aparentemente diferentes são ferramenta poderosa de interdisciplinaridade, quando articulados horizontal e verticalmente na matriz curricular dos cursos de graduação. A interdisciplinaridade faz com que os temas perpassem muitas disciplinas e atividades extracurriculares. Assim, competências, habilidades e atitudes são visitadas e revisitadas durante a formação e reconstruídas em um nível mais avançado a cada nova abordagem, promovendo ensino de graduação de excelência. Comentários, então, outros comentários sobre ID na graduação: contribuiu para a excelência, riqueza, mais completo. Forte na pesquisa, fraca na graduação. Tendência atual: ID produz aluno diferenciado para sucesso no mundo do trabalho. Indispensável diante da complexidade do mundo. Ideias e experiências de integração na graduação. Eu coloquei uma letra E ali quando era uma experiência, que eu consegui entender que era uma coisa que está sendo feita. O que não tem E é uma ideia, aparentemente não realizada ainda. Então, o programa Interação, eu acho que depois, se alguém quiser comentar e explicar melhor, né, eu acho que seria interessante. Em diferentes turmas da área da saúde, né, em comunidades carentes, então, e um problema, e colocando junto um problema, que é a dificuldade de disponibilidade de professores horistas. Outra experiência já em andamento: trabalho integrado de saúde, né, semelhante ao de cima, e serviço social e odonto, engenharia e educação física, engenharia e saúde, serviço social e educação, as tecnologias sociais, estudos socioambientais, é uma experiência já em curso, né, FACED, FENG, FACE, mais ou menos 60 alunos por semestre. Já a experiência também em andamento, integrando a FALE, a FACIM, a FAMAT, a FACE, a FAINF, a FAMAT. Na FAFID, né, essa experiência com a disciplina de formação pessoal. Ideias de integração que surgiram assim, em algum momento: o laboratório de matemática com o EduCem, com o MCT, a comunicação com a informática, com a medicina. Temas transversais na graduação que foram citados. É interessante que tem o Jorge não está aí, né? Tem uma orientanda do Jorge que, certa vez, numa das reuniões, ela sugeriu, ela chamou muita atenção, que nós precisávamos ter na graduação disciplinas que são temas transversais na graduação. Uma delas, me lembro que era lógica. A Stephanie, lógica, tem que ter lógica para todo mundo. Filosofia, ética, matemática foram citados aí. Então, a palavra está aberta. Esses aqui são os temas que foram tratados até hoje no Fórum de Interdisciplinaridade, desde o seu início. Aliás, uma coisa interessante, o Gervásio hoje iniciou esse fórum aqui com a sua obra, né, cineasta aqui. E foi ele quem primeiro falou, no primeiro fórum de interdisciplinaridade, lá ó, em cima em azul, cinema, pipoca e aula, né? Que foi a experiência que ele tem já há bastante tempo. Está aberto para manifestações, discussão completamente livre. Tem que fazer um microfone por causa da gravação. Eu sou o Diogo do Biociências, da disciplina segmentada ali, né? Mas, enfim, da graduação especificamente, eu acho que uma coisa que falta, mas que talvez fosse possível fazer, aquela ideia de college, né? Quer dizer, tem uma coisa que é a construção transdisciplinar da universidade, outra coisa é o aluno ter uma cabeça transdisciplinar, né? Eu acho que a gurizada sai com 18, 17, 18 anos, aí tem que fazer direito, ou arquitetura, ou computação, E acho que essa ideia de college, que os americanos têm, né, fazer um major posso fazer um major em uma coisa humana e fazer um minor em gastronomia, ou em física, ou o que for. Não sei até que ponto não poderia ser possível, não sei, frente à MEC, essas coisas assim, uma entrada mais livre do aluno, o aluno ficar, pegando o termo ali, pipoca, né, pipocando um pouco mais de disciplina até se achar. E vai que ele se forme e vai dizer, eu sou formado, eu tenho um diploma de 3º grau, mais polivalente, olha, formado na universidade, vamos dizer assim, faculdade de
interdisciplinária com ênfase em humanas, ou em científicas, exatas, ou em sociais, que for, não sei como é, ou em computacionais, administrativas, enfim, das grandes escolas. Agora a gente está com a história das escolas, né? Talvez uma ênfase, um major e um minor. Porque no fim das contas, lá, o cara vai para a empresa, não importa muito se ele fez administração, economia ou engenharia, o cara está no banco, contrata engenheiro, Natura contrata qualquer coisa, se o cara pode ter uma cabeça que aproveita ali, não importa, mas tem que ter o terceiro grau. Mas a gente naturalmente já corrompe, né, esses vou dizer, o diploma, né? O cara se formou numa coisa e está trabalhando em outra qualquer coisa. Então, não sei se não seria possível também, até para atrair alunos, né, criar uma graduação mais fria, assim, mais livre, e que o cara tenha lá, não sei quantos créditos tem uma graduação normal, desculpe a minha ignorância, mas, sei lá, não sei quantos, mas X. Então, o cara né, passou por tantos créditos, isso aí. Aí o cara formou um aluno mais polivalente, né? Deixa eu só, então, fazer uma rápida, abro para quem quiser comentar. Eu acho que é muito importante o seguinte, você quer, Diogo, você quer uma experiência bem radical mesmo? Não sei se alguém conhece. Experiência bem radical nisso que ele está falando. Universidade Federal do ABC. Eu acho que seria extraordinariamente rico se a gente conseguir... Aliás, o professor Luiz Bevilacqua foi o primeiro reitor, um dos idealizadores, participou toda a comissão para organizar isso. Ele ia vir agora, ele acabou de dizer, não vai poder vir. Nós vamos fazer um episódio, já podemos anunciar, né, Renata? Acho que já, né? Está definido? Ou tem que esperar ainda o Jurandir, né? Nós vamos fazer pela primeira vez uma avaliação, vai ser uma avaliação muito tranquila, uma conversa, né? Nós vamos, do edital Praias. Nós vamos trazer, possivelmente, o professor Jurandir, que é da Unicamp, e é o coordenador da área interdisciplinar lá, para participar conosco dessas visitas, vamos conversar com os diferentes grupos, vamos fazer uma avaliação assim, bem tranquila, mas assim, visando ter assim, um pouquinho mais de feedback do que... Bom, um pouquinho não, acho que ter feedback, que não tenha acontecido de forma satisfatória até agora. E o professor Luiz Bevilacqua era um dos convidados para vir, ele ia vir. Nós temos que convidar ele uma outra vez para ele vir falar para nós aqui a experiência da Universidade Federal do ABC. Ela é a experiência radical nisso que você está dizendo aí. A segunda experiência radical está sendo construída agora, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia. Radical. Cheia de problemas, cheia de desafios. Uma coisa que entremeasse uma liberdade. O cara fez o vestibular para ser aluno da PUC. Um aluno plural, né? Faculdade plural. Então, assim, o Diogo tá querendo apontar, né, para uma pergunta muito importante. E eu vou ter que dizer para vocês que a professora Solange, certa vez, teve uma reunião aqui da FAUPROP, e estava sendo discutida a interdisciplinaridade. Ela, a certo momento, começamos a conversar, e ela disse assim para mim: puxa, professor Carlos, nós precisamos conversar muito. Como é que nós vamos fazer isso? Essa é a tua pergunta, né? Como é que fazemos isso? Como é que fazemos isso na PUC, na verdade? A professora Solange, a preocupação dela era isso. Como é que nós vamos fazer isso na PUC? Não é assim como é que o pessoal que está organizando a Federal do Sul da Bahia está fazendo. Nós podemos olhar para a experiência deles e aprender algumas coisas, usar aquilo como motivo de reflexão, mas nós não vamos fazer igual a eles, evidente, né? Então, essa é uma questão interessante. Quem sabe outros colegas possam se manifestar. Bom, eu sou a Ana, não vou me botar em caixinha nenhuma, mas eu sou da farmácia, então. Na faculdade, a gente começou a fazer uma coisa que a gente está tentando desde 2010. Já que fazer disciplinas muito grandes e muito comum, e com grandes conteúdos, na prática ficava muito complicado, a gente propôs o diálogo das disciplinas nos níveis e propor temas que fossem avançando ao longo do currículo. Então, a gente está trabalhando há 6 semestres dessa forma, né? Então, os primeiros níveis têm 2 disciplinas integradoras,
né? O grupo escolheu as disciplinas, uma da farmácia, outra da biologia, né? Da Faculdade de Biociências, e aí vai avançando. Enquanto são disciplinas integradoras, que as disciplinas chamem o diálogo e conversem, e como esses temas vão ser trabalhados naquele nível por todos os estudantes, em todas as disciplinas, funciona bem. Agora, quando a gente chega lá em que isso tem que amadurecer e trabalhar com um projeto integrador, aí a coisa fica mais complicada e se perde. Então, assim, quando a gente começa, vamos trabalhar, vamos ver o projeto do nível 4, e todos os professores vão planejar, as ideias são as mais brilhantes possíveis. Quer dizer, as pessoas efetivamente se enxergam com muita facilidade. A matemática, com a tecnologia farmacêutica, quer dizer, é extremamente rico. Assim, hoje o que a gente observa assim, é que se tem espaço, as coisas acontecem. Agora, a questão assim da efetividade, porque isso implica assim muito tempo. As pessoas precisam muito tempo para propor essas tarefas novas, essas atividades novas, envolvendo práticas em laboratório de pesquisa e retornando para o laboratório de ensino, né? Tudo isso vai acontecendo. Assim, até o registro disso a gente tem dificuldade. Nós temos o registro dos resultados de 4 níveis que aconteceram em 4 semestres, mas o artigo está lá e ele não sai, porque são algumas coisas que acabam sendo interessantes de serem compartilhadas. Eu acredito nesse diálogo, com certeza eu acredito nele. E não imagino que tenha que se quebrar todas as disciplinas e fazer uma mega disciplina para isso acontecer. Eu acho que efetivamente é possível, e a minha opinião, até eu já compartilhei com o Éder, que é o nosso diretor de graduação que está aqui, de que, como o Diogo falou, nos níveis iniciais, o aluno ter maior liberdade, né, e até assim, uma coisa que a gente está refletindo, as disciplinas eletivas a gente está colocando a partir do 4º nível, né? A gente está refletindo, essa lógica não deveria ser assim. Talvez a gente tenha que puxar as disciplinas eletivas para o início dos cursos, que pode ser uma dessas ferramentas, né, para ele conseguir se enxergar, não sei, mas eu acho que o jovem tem que ter realmente maior mobilidade. Boa noite, eu sou o Luciano, da área de Ciências Humanas, a minha área é História. E eu gostaria de começar pensando a partir de uma observação que o Carlos fez da pesquisa, de que ninguém teria sugerido o fim das disciplinas, né? Mas destacada a importância da integração, enfim. Porque, claro, nós estamos falando de interdisciplinaridade. Portanto, nós continuamos falando de disciplinas, tá? Embora não de forma isolada. Então, o que eu fico pensando é que talvez a gente precise, porque não existe nenhuma das nossas disciplinas, tá, isoladamente, né, do modo como a gente pensa hoje, elas são isoladas das demais áreas. Quer dizer, minha área é História, eu não vou estabelecer, e é inviável estabelecer uma fronteira da História com a Sociologia, com a Ciência Política, com a Economia e assim por diante. Ou da Medicina com a Farmácia, com a Fisioterapia, né? Quer dizer, evidentemente, esses diferentes campos, eles têm muitas interfaces, né? E talvez a gente precise começar tendo uma clareza maior daquilo que a gente faz já dentro da nossa estrutura, que não é um trabalho que se isole, que se possa colocar em caixinhas separadas, né? Mesmo nas disciplinas que nós trabalhamos hoje, se nós tivermos clareza disso, né, isso não é História, isso não é Sociologia, não é Ciência Política, né? Nós estamos discutindo o objeto tal, o tema tal, né? Então, a gente começa, talvez, definindo e colocando isso de uma forma mais clara dentro do próprio trabalho que a gente faz hoje, aí isso, evidentemente, já nos abre um outro universo, uma outra perspectiva. Agora, claro, é possível a gente trabalhar de outra forma, é evidente, acho que é necessário, né?
é necessário a gente ampliar essa integração entre as nossas áreas, aquelas que evidentemente são afins e as que aparentemente não são tanto, né? E acho que sim, que é possível a gente institucionalizar isso, sim. Acho que a gente pode não ter experiências tão radicais, né? Como o caso estava citando do ABC, por exemplo, mas nós temos uma série de experiências que nos estimulam isso, né? E isso não limita, evidente, né, a ação, ou não determina que isso deva acontecer nesse ou naquele espaço físico, necessariamente, mas é possível haver políticas que estimulem isso e que promovam essa discussão. Que, né, acho que o Praias, por exemplo, é um projeto que tem sido... Todos os outros, mas, enfim, acho que o Praias tem surtido alguns efeitos interessantes, estimulado algumas pesquisas e alguns contatos diretos no dia a dia de trabalho, né, das áreas, enfim. Então, eu acho que essa perspectiva do interdisciplinar e de estimular isso e de a gente buscar essas interfaces, elas são coisas extremamente importantes, mas a gente precisa talvez começar a pensar que nas nossas próprias áreas, dentro daquilo que a gente já faz hoje, nós não estamos encaixotadinhos, né? Então... Bom, eu sou a Inês, sou da Faculdade de Serviço Social e também da área de desenvolvimento social da extensão. Então, acho que também procurar fazer algumas contribuições assim com o tema. Eu não tenho tanta experiência na pesquisa, então eu falo mais pela dimensão do ensino e da extensão. E como doutoranda recente, né, eu fiz uma pesquisa na própria universidade, já defendi a tese. Eu fiz o doutorado na educação e o tema era a educação socialmente responsável no ensino de graduação na PUC. Então, eu fiz um estudo dos projetos pedagógicos dos 50 cursos de graduação que estavam já aprovados e que tinham incluído a dimensão da responsabilidade socioambiental na inovação curricular, para pesquisar o que estavam falando sobre responsabilidade socioambiental nos currículos. E fiz uma análise, então, dessa dimensão e fiz grupo focal com os alunos. E um dos indicadores da educação socialmente responsável, que acabou vertendo para a discussão da ética e da cidadania no currículo, um dos indicadores é interdisciplinaridade. Então, acho que na composição curricular, sim, um tema incipiente. Eu analisei os currículos de pós-2008 até 2013, então, num processo ainda de transição para absorção de algumas dessas categorias no projeto pedagógico. E, claro, que daí, escutando os alunos, quando eu fiz grupo focal, a gente percebe que na percepção deles, vamos dizer, isso ainda fica muito difícil de sentir através de práticas efetivas, na graduação. E o curioso é que, por outro lado, eles também dão exemplos de N iniciativas, e algumas que foram citadas já aqui, que alguns alunos têm a experiência, a oportunidade de participar, e que daí são de muita aprendizagem, né? Mas ainda são algumas ilhas. Então, acho que assim, o desafio, porque as iniciativas são muitas mesmo dentro da universidade já, em relação à interdisciplinaridade. Talvez a gente tenha ainda o desafio de institucionalizar, de ter mais ações mais sistemáticas, talvez, ou mais abrangentes em relação a essas iniciativas, para que elas possam atingir um número maior de alunos. E, claro, que isso é um desafio de estrutura até para poder dar conta, mas elas existem, né? E o projeto Interação, que foi citado aí como um dos exemplos, ele é um projeto em co-coordenação da PROEX, através da CODES, com a PROACAD, através de uma coordenadoria da PROACAD, e é um projeto que a gente começou como um piloto, né, na época ainda da professora Solange. Começamos com a área da saúde, hoje ele já está envolvendo outras unidades acadêmicas, e estamos percebendo, claro, os limites que ele já está começando a sofrer dentro da forma inicial, como ele foi idealizado, que era aproveitar as estruturas existentes para promover algumas iniciativas disciplinares dentro da graduação. Então, na verdade, o que a gente faz com esse projeto, né? Já que tu tinha na apresentação ali, se tiver alguém que conheça, que fale, né? Surgiu de um
de uma necessidade que a gente sentia na área de desenvolvimento social de trabalhar de uma forma mais integrada a extensão comunitária com o ensino. E aí a gente trabalhou com as disciplinas dentro de algumas unidades acadêmicas que se prontificaram a começar a participar, e que são disciplinas que envolvem ensino com extensão comunitária, envolvem ida, né, às comunidades para trabalhar questões referentes à aprendizagem, não só estágio, diferentes disciplinas, e que a gente precisava ter um espaço para trabalho melhor com esses alunos. O que significa ir numa disciplina de ensino, trabalhar com a comunidade, aprender com a comunidade, o que a gente entrega para a comunidade. Então, esse projeto ele trabalha com disciplinas que já existem dentro dos cursos, a gente abre um espaço dentro da disciplina com os professores que se dispõem, e um grupo de professores, que é uma equipe que trabalha então com oficinas de sensibilização para fazer essa reflexão sobre realidade social, sobre relação universidade-comunidade, sobre preconceitos, estereótipos em relação a estar lá em diferentes dimensões dessa realidade. E a gente tem observado mesmo que acaba sendo uma discussão que ela tem uma unidade, independente da área de formação, independente de qual é o curso que a gente está fazendo a discussão, ela tem uma unidade, e quando a disciplina tem o mesmo horário no curso, a gente consegue, em diferentes cursos, a gente consegue reunir os alunos e fazer integradamente. E aí é que eles conseguem ter esse ganho de fazer a tal da discussão interdisciplinar, pensar a realidade social, a inserção deles na realidade social, independente do curso onde eles estão, da faculdade onde eles estão inseridos. Mas a gente consegue fazer isso dentro do limite da estrutura existente, né? Quando coincide a disciplina no mesmo horário, que daí o aluno da educação física faz lá junto com o de serviço social, ou da nutrição, ou da odonto, ou da medicina. Odonto e medicina a gente junta mais fácil, porque o horário coincide. Então, talvez o desafio, né, que eu estava falando, é um sonho e é uma realidade já fora das universidades, viu? Né, uma experiência dessa natureza. Às vezes, as formas de mudar têm sido essas. Cria uma experiência nova, um piloto desses, como o professor falou ali, num lugar. E o resto segue funcionando como já é, porque mudar no conjunto é muito complexo, né? Então, deixa eu fazer só uma pergunta bem em cima do que está falando, para saber a opinião de todos vocês aqui. Vocês acham que seria o caminho, por exemplo, aproveitar a capacitação docente, ou, de repente, criar uma capacitação docente e pesquisador, para poder envolver outros aspectos que também estão, talvez, precisando ser melhor refletidos? Vocês acham que poderia se abordar dentro da capacitação, ou se induzir dentro da capacitação docente a reflexão para que pudesse assim fermentar essa, porque isso é uma mudança de cultura, né? Não sei o que vocês acham. Seria capacitação docente, ou como se faz isso? Ou basta apenas criar um projeto piloto e esperar que aconteça? Porque ali naquele slide que eu não cheguei a comentar com vocês, que eu falava da urgência, né? Lá no final tinham 4 palavras. Uma delas era urgência. E é interessante porque eu tenho sentido uma certa angústia ao visitar muitos lugares. Eu fico assim angustiado, eu fico querendo voltar logo para cá e dizer para todo mundo assim: ó, pessoal, nós temos que um sentido de urgência. E teve aqui num dos fóruns o professor Ivo, que é o vice-reitor da Unicinos, falando sobre interdisciplinaridade. Ele usou uma frase, ele mostrou aqui uma frase, até não sei de quem era, que alguém estava aqui, a frase que ele citou, com relação às mudanças, né? Que o mais importante nas mudanças não é a velocidade, mas é a direção. Só que isso daí é meio contraditório em relação a essa ansiedade, que eu estou muito tomado por essa ansiedade, de querer que a instituição realmente, sabe, busque a excelência de forma assim efetiva, não é ficar falando, vamos fazer. E de que maneira nós vamos fazer? Capacitação docente é um caminho? Boa noite. Meu nome é Marilise, eu sou de Passo Fundo, professora na Universidade de Passo Fundo, aluna do programa de doutorado em educação aqui da PUC. E eu tenho a mania de querer simplificar as coisas, né? Ouvindo o colega falar e a outra colega também. E o desenvolvimento, às vezes, ele se dá 2 passos para frente e volta 1 para trás. Eu não sou daquela época, mas eu me lembro, nos anos 60, 70, existia as licenciaturas, no caso, né, que é a minha área, curta e a plena. Então, se nós quiséssemos pensar no sentido de ter bases comuns e depois abrir. Então, um exemplo aqui na PUC é a comunicação social.
os alunos vão lá e fazem uma base comum, comunicação social, e depois eles decidem se vão para o RP, para o marketing, se vão para jornalismo, né? Uma base comum de artes, depois decide se vai para música, se vai para... Eu acho que isso seria o mínimo para começar a pensar em buscar essas inter-relações entre as diferentes áreas. Né? Então, estabelecer bases comuns, não há necessidade de fazer um college, de aumentar 2, 3 anos antes de entrar, né, para a sua área específica. Mas não vejo como uma coisa difícil e impossível de se fazer. Né? Então, ciências da saúde, aí é por analisar. Né? Enfim, Oi. Éder, Pró-Reitoria Acadêmica, Diretoria de Graduação, Faculdade de Ciências Aeronáuticas. Na verdade, tem muitas coisas aqui que foram aparecendo, eu fui anotando e fui pensando, assim, até tentar organizar aqui algumas ideias, assim, são muitas reflexões, né? Mas a primeira dela é em relação à colocação do professor Diogo, né? Essa tendência, né, de flexibilização dos currículos para o aluno, ela já existe há muitos anos, né? Na verdade, particularmente, a minha leitura é que o modelo brasileiro ele está andando ao contrário do que o modelo, por exemplo, europeu, talvez o americano, já tenha andado há algum tempo. Enquanto, por exemplo, na Europa já se caminha numa direção maior, digamos assim, de um ensino com mais flexibilidade para o aluno na formação dele, para ele construir a trajetória na formação dele, nós aqui no Brasil, em geral, temos caminhado no sentido contrário, com alguns esforços no sentido de também gerar essa flexibilidade para os alunos. No meio disso tudo acontece essa tensão entre o conteúdo que é profissionalizante da área de formação do aluno e aquele conteúdo que é mais de formação geral na formação do aluno, né? Então, a gente tem uma série de desafios para superar. E nós não podemos esquecer também dos conselhos nas diferentes áreas, que sempre, né, são um elemento a mais que nós temos que analisar em cada construção curricular. Vou dizer que pelo menos na minha experiência recente para o ACAD, ali nesses 4 meses e meio que eu estou ali, o que eu tenho visto é que, muitas vezes, as diretrizes do conselho elas são mais complexas e são mais desafiadoras do que as próprias diretrizes curriculares, né, das áreas. Existe essa tendência, alguns movimentos institucionais que nós já fizemos, né, foi a criação das disciplinas eletivas. Num primeiro momento, as disciplinas eletivas elas se transformaram, algumas delas, né, tiveram muito sucesso e têm muito sucesso ainda até hoje, outras ainda são muito questionadas. Eu digo isso porque são os colegas batendo na porta lá no dia a dia e me solicitando, né, solicitando nossa equipe em relação a isso. Algumas disciplinas eletivas ainda são vistas, no passado talvez até mais, né, como algo que a universidade faz para otimizar a relação de alunos por turma, para algo que é mais uma ação de sustentabilidade, digamos assim, do que uma ação propriamente acadêmica e com foco na formação e na qualidade da formação por excelência, né? Alguns mecanismos foram criados no sentido de transformar isso no passado, né, em algo mais produtivo, como a certificação adicional, a certificação instrumental, mas os desafios são grandes, né, para implantar esse sistema. Mas eu acho que sim, eu acho que é uma tendência a flexibilização das grades curriculares. Eu acho que isso é uma tendência. Como isso vai acontecer, se através de uma formação de base mais generalista, para então um major, para então depois escolhas de minors, enfim, tem diversos modelos no mundo que estão aí que a gente pode olhar, pode se inspirar e pode discutir. E eu digo assim, do ponto de vista da Pró-Reitoria Acadêmica, da Diretoria de Graduação, nós estamos abertos a fazer essa discussão com certeza. Agora, uma outra reflexão que eu fiz também durante a apresentação foi de que interdisciplinaridade é essa que nós estamos falando, né? Por quê? Porque o Michel Foucault, naquele livro dele, Arqueologia do Saber, alguns devem conhecer certamente, né?
ele se refere ao conhecimento científico como uma economia política, né, de saber, né? E as disciplinas, então, basicamente, elas seriam esse saber disciplinado. E nessa lógica, a interdisciplinaridade seria o quê? Seria, por exemplo, em algumas das reflexões que apareceram aqui no conteúdo, né, da pesquisa, né, seria a interdisciplinaridade aquilo que é resultado do professor da área A dando aula na turma B, da área B? Ou seria a interdisciplinaridade o resultado de um grande esforço de aglutinação de conhecimento por problemas temáticos e socialmente relevantes? Porque se a questão é colocar talvez o professor A na turma B e o professor B na turma A, enfim, né, isso aí envolve uma forma de institucionalização da interdisciplinaridade. Aí, do ponto de vista de gestão, eu penso essa institucionalização como a universidade definindo políticas e alocando recursos para isso acontecer, né? Ou criando condições que favoreçam essa interdisciplinaridade. Mas esse é um modelo. O outro modelo de interdisciplinaridade, por aglutinação, né, de áreas do saber em torno de problemas temáticos, pressupõe no quê? Pressupõe definir as áreas temáticas prioritárias para aí, então, num esforço intermultidisciplinar, nós construirmos currículos de formação nessas áreas temáticas e gostei muito do projeto Faísca ali, né? Talvez a grande faculdade interdisciplinar. Então eu acho assim, eu acho assim que é importante a gente ver de qual é essa interdisciplinaridade que nós estamos falando, que nós estamos buscando. Eu particularmente, a minha visão ainda, claro, não absolutamente longe de ser um especialista na área, assim, estou de metido aqui falando, né? Mas assim, eu vejo as iniciativas de interdisciplinaridade, que a gente olha e diz assim, isso aqui é um case de interdisciplinaridade. Tanto lá fora quanto aqui, não é o caso, invariavelmente, o caso do professor A dando aula na turma B, ou vice-versa. Mas são, na verdade, os problemas que são politicamente relevantes que foram encontrados, e ali tem um esforço de mais de uma disciplina trazendo uma solução nova para esse problema. Que é o caso, talvez, do programa Interação, que é o caso aqui na PUC, por exemplo, do Centro de Microgravidade, que foi apresentado aqui num dos fóruns de interdisciplinaridade. E são casos lá fora que a gente encontra também, mas que o que define, o que conduz, o que vetora a interdisciplinaridade é a temática, a proposta temática e aí a reunião de disciplinas em volta dela, né? E não vejo por que não pensar currículos assim também, né? Claro que tem desafios, né? Pensar currículos assim também tem desafios, porque a gente tem que atender a conselhos, a gente tem a expectativa da sociedade, a gente tem ENAD, a gente tem uma série de elementos que precisam ser analisados e equacionados. Então, falei dos desafios, né? Por último, né, a questão da capacitação, né? Acho que é um tema que cada vez mais ele tem se tornado politicamente relevante, com a redundância da expressão, já usei umas 2, 3 vezes, né, mas politicamente relevante dentro da PUC. Eu acho que em algum momento nós vamos ter que usar o fórum esse de capacitação, ou esses grandes seminários institucionais, no sentido de fomentar melhor essa discussão e pensar como é que nós podemos trazer isso e como precisamos trazer isso, porque os problemas do mundo hoje são problemas complexos e interdisciplinares, certo? Então, por isso precisamos trazer isso para dentro da universidade. Mas precisamos fomentar o debate de que interdisciplinaridade é essa e como fazer, com certeza. Bom, eu vou começar minha fala pedindo desculpa, porque eu tenho que orientar um aluno, então eu vou botar fogo aqui, incendiar um pouquinho e vou me mandar. Tá bem? A ideia, eu queria voltar ali na ponte entre a ação, né, a intenção e a ação. Eu acho que, do ponto de vista estrutural, para dar início, a capacitação docente, acho que é um lugar que pode ser discutido, trabalhado em alguns aspectos pontuais, mas eu penso que a melhor ideia seria a criação de grupo-tarefa como estrutura, tá, para, ou nas unidades, ou, do ponto de vista mais sistêmico, trabalhar essa interdisciplinariedade.
Eu passei a minha vida inteira trabalhando dentro de organizações, ao mesmo tempo que leciono aqui nessa instituição. Então, comecei a trabalhar em 1971, talvez algum daqui não tivesse nascido ainda. Né? Então, já trabalho além de dar aula. Então, há muito tempo, essa visão, essa percepção interdisciplinar de trabalho, de execução, de pensamento, né, de teorização, sempre faz parte da minha perspectiva teórica. Né? Mas aí a gente tem aquela coisa da cultura. Eu sempre penso, li algumas vezes, né, e defendo a ideia de que as mudanças, às vezes, nas universidades, né, é a mesma coisa que fazer mudança em cemitério. A gente nunca conta com a adesão dos residentes. Né? É uma coisa difícil. Então, é preciso sempre um outro tipo de ação integradora para poder viabilizar, operacionalizar. Né? Porque, às vezes, os fóruns dentro da instituição, né, eles partem muito para a retórica do discurso e muito pouca ação. Né? Eu tenho um cunhado que é de Bagé, ele diria outra expressão, fica tosquia de porco, né? Muito grito e pouca lã. Então, eu penso que a ideia do Grupo Tarefa, nas unidades, eu acho que ele teria mais efetividade, a gente poderia trabalhar mais como um elemento dinâmico, tá? Fazendo essa catequese, né? E buscando todas essas perspectivas teóricas, porque eu leciono na FAS, sou professor lá na administração, na minha disciplina, que é liderança, eu trabalho muito com a tomada de decisão, e eu vejo, do ponto de vista do aluno, como é difícil, às vezes, a tomada de decisão, e em que ele precisa de elementos teóricos da filosofia, da sociologia, até mesmo da psicologia, e muitas vezes a perspectiva dele, pragmática, do ponto de vista da administração, ela é um reducionismo, né, dessa realidade. E a gente percebe como algumas teorias elas perderam o vínculo com a sua gênese, né, porque a realidade se tornou complexa e diferenciada. Né, e não explica mais, talvez algumas teorias não explicam mais. Então, nós precisamos mais dessa integração para poder, a resposta, né, daquele ser humano que nós colocamos no mercado, né, ela precisa ser mais qualificada, né, ele precisa ser um sujeito mais aplicado nesse sentido. E somente a partir de uma perspectiva interdisciplinar, né, em que o conhecimento percorra essa trajetória, que ele possa ter elementos referenciais e fazer upgrades nesse conhecimento, nessa epistemologia, que pode dar instrumentos a ele, né, ser capaz de ter ser um pensador, até um livre pensador. Né? Mas, volto à minha ideia inicial, da intenção à ação, acho que o Grupo Tarefa poderia resolver melhor, pontualmente, essas questões, né? Até para fazer, para dar mais velocidade um pouco nisso. Me parece ser uma questão urgente. Né? Eu sei que, às vezes, que carência e urgência, às vezes, é um negócio meio diabólico, né? Pode comprometer o sujeito. Mas eu penso que, no nosso caso, uma certa velocidade, né, seria melhor para o projeto. Tá bem? Então, era isso. Infelizmente, eu tenho que sair. Acho que uma coisa que a gente tem que pensar o como, né, que disse o Éder, todos estamos, tem casos, enfim, mas a gente tem que pensar, quer dizer, eu fiquei pensando em algo que a gente pode fazer desde já, independente de CAPES, de MEC, enfim, de todas essas regulações que a gente tem, porque tem os aspectos jurídicos, tem o aspecto do conselho, tem o aspecto, eu acho, né, o colega falou e o Éder reforçou a questão do currículo aberto, mas a gente não tem um mercado. Nós temos empresas que contratam pessoas de diferentes áreas, mas ainda não temos um mercado empresarial efetivamente maduro para esse tipo de interação, com algumas exceções que só fazem confirmar a regra, né, na minha opinião, de contato com as empresas. Mas eu acho que o que a gente pode fazer, e usando, quer dizer, com a experiência de quem é engenheiro agrônoma, com mestrado em economia e doutorado em administração, ou seja, uma coisa estranha, trabalhando com inovação, com uma disciplina transversal de inovação e empreendedorismo, onde eu comecei com 5 alunos, que 3 desistiram, quase fechou a disciplina, e aí, na 5ª edição, tinha 30, turma fechada e fila de espera. O que para mim é mais importante? E fechando com uma... Hoje nós temos aqui o Culturas de Inovação, que é um seminário de inovação, um grupo de especialistas na área da França, e um deles disse uma frase hoje, apresentou dados, né, que cultura
no caso da inovação, mas, enfim, cultura é mais importante do que P&D. Cultura é mais efetivo do que P&D. Né? E por que eu falei da disciplina e da trajetória e da minha própria trajetória? Porque o que a gente mais sente, os obstáculos que eu percebo mais, são obstáculos culturais, né? Não obstáculos de... claro, existem os obstáculos de MEC, os dos conselhos, enfim, mas eu acho que disseminar a cultura, neste caso, da interdisciplinaridade, fazendo uma analogia com a cultura da inovação, as pessoas aceitando isso, estando abertas para a interdisciplinaridade, a gente consegue mais rapidamente chegar a essas próprias soluções, né? E, claro, vamos ter que chegar lá. Como é que a gente faz? Mas eu acho que pessoas, e isso a gente pode começar já com esse fórum, é uma forma de criar cultura, né? Mas, quanto mais a gente conseguir criar a cultura, ela certamente é um elemento poderoso para nos fazer chegar ao como. Só complementar a ideia da base comum, não é por acaso que acho que esses assuntos estão sendo tão, né, trabalhados em todas as universidades, porque tem acontecido um problema bem sério. Aqui na PUC acho que ainda não, mas a gente lá na Universidade de Passo Fundo, a gente não consegue mais fechar turma para curso de geografia, para curso de física. Né? Não estou querendo dizer que tenhamos que voltar lá nos estudos sociais, né? Por que não? Né? Então, de repente, fazer um programa piloto, um curso de ciências humanas, e depois abre para filosofia, abre para sociologia, que a gente também não fecha mais turma. Quem serão os sociólogos, os filósofos do futuro? Né? Então, a não ser aqui nas grandes universidades, mas universidades menores, não vai mais existir esse tipo de curso, porque não tem demanda. Né? A geografia, se estudada isolada da história, ela perde a graça, não vai mais ter curso de geografia. Então, acho que nada acontece por acaso, né? Essas discussões estão servindo para se repensar, porque se incentivou a especificidade e se perdeu demanda. Né? Boa tarde, meu nome é Luciano, da Faculdade de Educação Física. Esse é um tema extremamente complexo e que nós acho que temos um longo caminho pela frente até que alguma coisa efetivamente se institucionalize dentro da PUC. Eu só quero fazer uma comparação, o que eu entendo que é uma mudança como essa, para algo que é talvez mais palpável e muito corriqueiro do nosso dia a dia, que é a utilização do ambiente Moodle nas faculdades. Como é que as faculdades mudaram? Né? Ou como é que vem mudando ao longo do tempo? Através de pessoas dentro dessas faculdades que aceitam esse tipo de mudança de forma mais facilitada e através desses agentes disseminando a ideia dentro das unidades. Eu, sinceramente, não acredito que isso, numa capacitação docente, funcione. Eu acho que é muita gente, somente numa forma de uma palestra. É muito difícil a gente angariar pessoas que estejam dispostas a investir numa mudança como essa, através de um grande grupo de professores. Eu creio, né? Eu costumo dizer que quem acha não sabe muita coisa, mas quem crê tem uma convicção. Então, eu creio que, de forma mais isolada, dentro de unidades, isso seria mais fácil de ser conseguido do que em grandes grupos. Por que eu faço a comparação com o Moodle, né, que é uma coisa tão familiar para todos nós? Porque a gente sabe que tem faculdades que, até hoje, grande parte dos professores sequer usam o ambiente virtual como um repositório de disciplinas. Continuam, das suas matérias, dos materiais, continuam colocando no Xerox. Né? E eu trago isso como experiência exatamente porque, na minha unidade, a gente começou de forma engatinhando, e hoje a gente tem um bom... 100% dos professores trabalham com a disciplina Moodle, com o ambiente Moodle. Claro que nós somos professores de uma faculdade com um número de professores relativamente pequeno, específicos da área. A gente tem muita interação com outras áreas, né, com outros professores. E eu acho que isso foi um trabalho de formiguinha. E eu acho que a interdisciplinaridade é extremamente importante. Né? Eu fui um dos que respondeu aquele questionário. Eu sou absolutamente favorável à mudança. Né? Eu acho que em time que está ganhando tem que mudar para ganhar mais fácil ainda. Né? Quando a gente determina que lá na frente tem algum problema. Eu acho que a interdisciplinaridade é uma mudança absolutamente necessária. Não tenho clareza em que dimensão essa mudança é importante, né? Porque muitas vezes se fala em interdisciplinaridade dentro das disciplinas eletivas que a gente tem, e é sabido que as disciplinas eletivas não funcionam para a interdisciplinaridade na sua grande maioria.
né? Até porque, em muitos casos, tem lá vou dar um exemplo aqui, não me entendam mal, uma disciplina da engenharia de 8º semestre, 7º semestre, que nunca tem muito aluno, então abrem para quem quiser fazer, e aí, teoricamente, as disciplinas eletivas não deveriam ter pré-requisitos, e aí, quando chega um aluno da educação física lá, escuta do professor, o que está fazendo aqui? Tu não vai aprovar nessa disciplina. E no segundo dia de aula, o aluno pede para sair. O professor não conhece o aluno para saber se ele tem ou não condições de passar, não sabe qual é o passado dele para saber se ele não fez 5 anos de engenharia antes de se transferir para a educação física e agora voltou às origens. Então, esse tipo de situação é extremamente constrangedora, né? E termina botando por água abaixo qualquer semente de interdisciplinaridade que a gente eventualmente possa ter, buscando como referência e como exemplo as disciplinas eletivas que a gente conhece hoje. A não ser que haja alguma palavra ainda a ser proferida de urgência, então tem uma ali, mais alguém, que nós vamos encerrar em seguida, o Diogo ali. Então, o meu interesse, na verdade, maior da transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, é a parte de pesquisa mesmo. Eu meti falando da graduação porque era o assunto que estava pulsando, e talvez essa versão assim, talvez, só finalizando essa parte da graduação, talvez possa, dentro das segmentações, o cara se formou em administração, mas possa ter uma administração hard e uma administração soft, né? Daqui a pouco a pessoa faz lá várias disciplinas da psicologia e vai trabalhar com recursos humanos, que pode ser muito melhor um cara de recursos humanos que tem uma visão administração e psicologia, por exemplo, do que só um administrador ou só um psicólogo. Enfim. Mas, enfim, fechando o capítulo de graduação, eu acho que tem uma ação que não é tão difícil de fazer, e eu tenho essa urgência, essa vontade de mostrar o trabalho que eu faço, trabalho com mente. Eu me proponho a fazer um trabalho, enfim, mente é uma coisa complexa, enfim, que tem várias nuances, e, enfim. Eu acho que eu sei que tem várias pessoas, tem que ter na PUC várias pessoas que poderiam ajudar dentro desse projeto, e poderia ser rico para eles, rico para mim, só que eles não me conhecem, nem eu conheço eles. Eu acho que tem uma proposta, comentei já com a Carla, enfim, acho que a gente tem que fazer um congresso uns 2, 3 dias, congresso interdisciplinar de pós-graduação, que for aberto para graduação, para quem for, para quem tem interesse, para quem é o pesquisador, que já tem uma cabeça mais para interdisciplinar. Eu gostaria de mostrar o meu trabalho para a comunidade PUC. E as pessoas da comunidade PUC que gostariam de ver o trabalho das outras pessoas e mostrar o seu trabalho, enfim, eu posso estar ali só como espectador. Por exemplo, daqui a pouco eu sou um matemático, que conheço mais, sei lá, ferramentas ou modelos, isso aqui. Nesse negócio aqui, acho que o meu modelo matemático, posso poder ajudar o cara a modelar isso matematicamente. Aquilo, enfim, eu acho que tem que ter, vamos dizer, acho que a gente está discutindo a interdisciplinaridade, mas não vejo tão difícil assim a gente fazer, assim como a gente tem um seminário da Fabio, por exemplo, que há 2 dias, pega um semináriozão aí de interdisciplinaridade e faz tipo TED, né? O cara tem 10 minutos para mostrar o seu trabalho e 5 minutos do que ele talvez imagine, do que possam ser as interfaces ou as deficiências, ou as coisas que poderiam ser interessantes de pulularem ali Depois vai tomar um café, olha, aqui é o meu e-mail, né? 3 apresentam, 1 hora, 15, 20 minutos para cada um, de tudo que é naipe pelo. Depois vai tomar um café. Seguinte, eu posso te ajudar nesse negócio aqui, eu sou o cara que vai fazer. E acho que também muito interessante, já que essa coisa toda de patentes e tal, e business, que tem o pessoal do business, daqui a pouco o cara do business está encontrando. Tem um negócio, isso aqui é potencial de negócio, se a gente fizer tal coisa, né? Ou se juntar essas 2 coisas, daí vai virar um negócio, porque tem que pensar. Enfim, acho que a gente está discutindo a interdisciplinaridade, mas acho que podia executar essa transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, numa própria... um congresso, 2 dias, todo mundo junto, circulando. Não seria o prédio, eu acho que o prédio é interessante, mas acho que mais importante é juntar as cabeças, né? E funcionando. Acho que não precisa mais do que meio ano para organizar para janeiro sair um congresso desses. Minha proposta pragmática e também, ao mesmo tempo, um pouco sonhadora, quem sabe. Muito obrigado ao Diogo. E eu, só para encerrar, gostaria de... dizendo a todo mundo que eu achei fantástico essas últimas semanas e hoje a nossa reunião aqui. Não sei se todo mundo está achando tão fantástico que nem eu. Eu estou achando fantástico. Porque
Bom, não vai dar tempo de falar tudo, né? Eu tenho que encerrar agora. Mas eu precisava dizer o seguinte, bom, primeiro, o Diogo e todo mundo, eu estou anotando tudo aqui na minha cabeça, mas não é só isso, a Renata também anota muita coisa, e como fica gravado, não vai se perder nada do que se falou hoje aqui. Isso é um compromisso que eu assumo, eu e a Renata assumimos. Nós vamos levar adiante. Então, esse é um momento muito importante. Na verdade, eu acho que cada momento sempre é importante. Então, esse é mais um momento importante. No mínimo, serviu para a gente estar aqui reunido e estar pensando, né? E estar reacendendo o fire ali do Faísca. E esqueci de dizer, o Éder está aqui, e isso foi acertado, nós sentamos para planejar isso. Isso aqui é uma ideia da Propesc junto com a Proacad, né? Então, para vocês verem como a coisa está andando bem. Eu acho que nós estamos avançando, né? Nesse ponto nós estamos avançando. Isso faz parte de uma ideia que, em certo momento, o Jorge me chama para dizer o seguinte, eu levei lá um livro, aliás, tem a ver com, de novo, Firestein, só que não é Fire, né, da Faísca, é Firestein. Tem um livro do Firestein, o Firestein é um professor da Universidade de Colômbia, que ele criou uma disciplina transversal na Universidade de Colômbia, e ele relata que ele teve muita resistência. O pessoal olhava para a proposta e ele dizia assim, você está maluco? O que é isso? O título da disciplina era Ignorance. Ignorância. E ele escreveu um livrinho, eu recomendo a todos, é um livrinho desse tamanho, assim, dessa grossura, é fininho, não é? Quer dizer, é relativamente fino, é pequeno. E o título é Ignorance. Se vocês botarem, né, nesses sites de compra de livros, vocês acham Firestone, Ignorance. E o Jorge ficou tão entusiasmado com esse livro que ele disse assim, vamos comprar 100 e tantos e vamos enviar para os diretores. Tu sabe que desse momento nasceu a ideia de se começar a fazer uma coisa que nós fizemos agora nas últimas semanas e que resultou nisso aqui. Em vez da gente mandar o livro, eu agora estou falando do livro do Firestone, cada um que compra o livro do Firestone, vamos poupar esse dinheiro para usar em outra coisa, porque eu acho que assim, foi muito mais legal ter tido a resposta que a gente teve, a participação de todos vocês aqui, que é uma construção coletiva nós fizemos. E é isso que eu acho que vai levar de forma firme para frente, né, esse processo. Não existe nenhuma receita pronta. E eu assim, acho que eu não sei como é que tem que fazer, embora eu já tenha algumas, eu concordo com o Éder, assim, a questão dos temas é uma questão central, e por isso que aquele item 6, que eu não lembrava, é o item de como que a gente identifica. Se é que a gente tem que, não sei se a gente tem que fazer isso, mas me parece que sim, porque você sabe que teve uma reunião da Rede Internacional de Gestores de Pesquisa, onde eu estive na mesa apresentando a experiência da PUC em promover interdisciplinaridade junto com o Frodman, que é o filósofo lá da Universidade do Norte do Texas, que é um cara que se dedica à interdisciplinaridade. Teve lá com o Eduardo, né? Eduardo esteve conosco lá. Acho que tu não estava nessa mesa, né? Mas o Eduardo esteve falando numa mesa lá no encontro em Florianópolis. E aí eu fiz essa pergunta lá no auditório cheio de gente do mundo inteiro. Ninguém respondeu, ninguém sabia responder. Quer dizer, mostra o seguinte, como é importante essa pergunta. O colega ainda vai falar a última pergunta, o comentário lá. Eu queria comentar sobre o teu comentário dos temas, né? Que aqui. Que às vezes a gente não percebe, mas já existem, né? Até a mim me surpreendeu um pouco, né? Mas já existem os eixos temáticos, né? Já existem esses 6 eixos temáticos, então agora o cara tem que ser junte a eles, se né, o abandone. Né? Mas, então, porque eu acho que é importante, né? Porque até isso, eu acho que isso foi um ponto que eventualmente não foi talvez tão amplamente discutido, né, quanto talvez deveria, né? Porque acho que a PUC já adotou, né, os 6 eixos temáticos, eles já existem, né? Exatamente. Essa que seria a diferença do que antes o pessoal estava discutindo, né? Na pesquisa já estão definidos, mas quando você vai fazer as experiências, que nem a colega relatou muito bem, vamos resolver projetos pilotos, vamos decidir projetos pilotos para experimentar, nem sempre vai ser dentro dos eixos que estão postos, né? Assim, Carlos, assim, eu também queria dizer que, com relação àquela lâmina, né, da impressão sobre ações, a lâmina número 3, né, das ações que são listadas, aquelas 6 ações, eu acho que tem muito mais coisa na PUC, né? Daquilo que é, tipo, praias, que é uma coisa super interessante,
é pequeno perto do que naturalmente, né? Acho que alguns colegas já relataram de coisas que são naturalmente interdisciplinares, né? Mas também tem várias ações, né? Tipo o INSER, né? O CEPAC, o MicroG, né? E agora eu estou envolvido no Nanopool, que são 11 unidades, né? Uma coisa super interessante, né? Já está acontecendo, tu entende? Eu acho que, tendo ou não tendo, institucionalizando ou não, eu acho que a gente tem que, talvez acho que tu teve a experiência do fórum, que também traz esses temas, né? Eu acho que já tem muita coisa, né? E a gente, eu acho que, dentro desses grupos, até essas questões já estão mais, algumas questões de como integrar já estão num outro patamar, tu entende? Que eu acho que talvez não passe por fazer mais um curso de capacitação, mas realmente de pegar essas experiências, praticar, ver os problemas, né? Particularmente, eu tenho algumas coisas bem específicas que eu já estou sentindo, né, de avanço, né, de o que é necessário para, por exemplo, é muito comum na nossa área técnica, né, a gente compartilha com os colegas, a gente troca, por exemplo, eu meço para ti com uma técnica, tu mede para outra, a gente nunca senta junto para discutir os dados, tipo um médico com um físico, com um químico, cada um faz, depois cada um escreve o artigo e põe o nome, por exemplo, né? Então, assim, essas coisas de discussão, de orientação junto com os programas, mas não de coorientação oficial, tu entende? Digo, de realmente implementar essas discussões. Eu acho que essas coisas já estão surgindo, né? E talvez tem muito mais coisas do que a gente pode parecer, né? Que já estão rolando nessa questão interdisciplinar, que eu acho que são super ricas, né? Então, acho que já está super interessante. Um dos planos importantes que está sendo elaborado agora é um plano de comunicação dentro da área que nos cabe, que é a interdisciplinar na pesquisa, exatamente para, inclusive, fazer frente ao que o Diogo colocou. Está faltando a comunicação para que possa favorecer a interação. Então, a série dessas ações estão reunidas num projeto, que é um projeto, basicamente, um projeto de comunicação. Então, eu acho que vamos continuar. Eu agradeço muito a presença de todos e convido para continuarem atentos, porque daqui para frente, cada vez mais, vamos ter espaços como esse, para que vocês, né, todos nós juntos, possamos construir essa nova caminhada. Boa noite, obrigado.